são que horas? Já deve ser umas 17 horas. 4h15, que bom. É que pô, a luz está tão... É. Vai rápido É. a luz, né, nessa época do ano. Né? Aqui tá, né? Caminhando. Acho que pode ficar Desculpa mais de essas frente, questões assim. técnicas, ô Vê Krenak. se tá bom pra você aí. Tá ótimo. Nosso estúdio está muito bom. Eu estou com uma dificuldade grande de atravessar o Atlântico e ir lá na Europa por uma série de razões. Principalmente porque eu estou muito dedicado a concluir trabalhos meus aqui, Aham, que se eu ficar viajando muito, isso vai ficar para o ano que vem, entendo. né? Sei que meus livros, né, eles têm sido bem recebidos na Holanda, na Noruega, na Itália, França e tudo. E isso é um privilégio que a gente não pode negligenciar, né? É preciso ter uma interlocução, senão fica parecendo que é um livro sem autor, É. né? Um livro sem pai nem mãe. Não, mas ele está gerando, é uma semente, né, que estão sendo jogadas aí. É. E está batendo com o momento atual, né, você não acha? Assim, da procura de uma saída para esse dilema, né? Parece que nós, como uma sociedade globalizada, ampla, implicada em todos os continentes, estamos sentindo a falta de outras perspectivas sobre habitar o mundo. Por causa do desconforto, por causa da evidência das mudanças climáticas, essa espécie de susto, essa inadequação do nosso modo de estar consumindo o mundo, habitando o mundo, ao mesmo tempo consumindo o mundo, que nós temos um clube cada vez mais restrito de gente que se reconhece como a humanidade. E fora desse clube, você tem uma imensidão de pessoas, de povos, que não conseguem sequer alcançar a condição de cidadania, a mínima condição de cidadania. Nós somos, na verdade, muitos grupos vivendo situações de carência, inclusive produzindo um fenômeno muito típico do século XXI, que é o grande número de pessoas vivendo a condição de refugiados. Os refugiados hoje, eles não são uma excepcionalidade. Não é porque teve um conflito na Palestina que nós vamos ter os refugiados da Palestina. Esses refugiados hoje, eles são de qualquer lugar do mundo. Eles são da África, da Ásia, da Europa mesmo. Já tem gente na Europa se movendo de um lugar para o outro por causa do desconforto. A Ucrânia em guerra, aquilo produz refugiados. Quer dizer, a Europa está produzindo refugiados dentro de casa. E uma das imagens mais terríveis que a gente poderia instituir é de estarmos refugiados no planeta, na Terra. Quer dizer, a nossa mãe, a Terra, que sempre acomodou nossa diversidade étnica, cultural, religiosa, tudo. Hoje ela está sendo chacoalhada por uma movimentação de grandes contingentes de seres humanos deserdados da Terra. Isso é uma tragédia muito, muito, muito recente e alguém que já deu atenção para a história do século XVII, XVIII, XIX, ele vai dar de cara com uma exponencial condição de miseráveis que não estão só na narrativa do Victor Hugo. Você podia dissertar um pouco sobre a origem dos Krenaks?
Na literatura colonial, Aham. né, os viajantes, aquela expedição Langsdorff, depois as outras expedições que sucederam aquilo, o Martius, a turma deles que passaram por aqui, os naturalistas, eles se referiam aos nossos antepassados como botocudos, Botocudos. que é um apelido que os franceses teriam aplicado, colado nas pessoas, nos grupos de pessoas humanas que ocupavam a região de floresta do Rio Doce, que é onde a minha família vive até hoje, com esse etnônimo Krenak. A palavra Krenak, ela é a junção de dois termos. O primeiro é cabeça, Kren, e o sufixo nak, que é terra. Então nós somos cabeça de terra. Esses antigos cabeça de terra, eles são os mesmos botocudos, que eram apelidados de botocudos. Mas sobre todos esses apelidos, nós temos uma autodesignação que é Burum. Burum. Nós somos Burum. E os Burum são seres humanos. Quer dizer, é uma humanidade tão antiga que ela se distinguia apenas como ser humano. Isso aí, Homo sapiens, como dizem os Ela não tinha a pretensão de uma identidade exclusiva. Era ser humano, queria habitar a Terra como seres humanos. Com a qualidade de seres humanos que se sentiam parte de toda a criação, de toda a vida na Terra. E aquela performance de 87, falando de teatro, né? Que você está no Congresso Nacional, está falando, e que foi já assim, né? Histórica, né? Aquilo foi improvisado, né? Ou você já tinha... Espontâneo, Espontâneo, não né? tem texto. Depois é que gerou um texto, que ficou gravado, né? Todo mundo se refere até hoje a essa intervenção que eu fiz no Congresso Constituinte, dentro do Isso. Parlamento. Foi antes da Constituição. Foi o que produziu a Constituição que a gente tem hoje. O capítulo dos direitos dos índios fui eu que reivindiquei ele. Ele está inscrito na Constituição. E, de certa maneira, é ele que dispara uma biografia política do Ailton. Porque antes esse moço era só um rapaz De 34 anos. fazendo suas artes. Mas tudo bem. A perda que os corpos humanos, os organismos chamados humanos, teve da sua sensível relação com a vida, com o ciclo da vida, ele foi gradual. Isso tem a ver com o sentido do trauma, que a gente podia chamar de um trauma ecológico. É como uma parte desse organismo vasto que é Gaia, que é a vida no planeta, se retrai e produz essa espécie de depressão, essa falta de sentido da vida para muita gente, muita gente, milhares de pessoas. E o diagnóstico de sofrimento mental, que é uma coisa muito recente, ele veio sendo engendrado com esse afastamento do nosso corpo, do corpo da Mãe Terra. A gente parou de trocar com o corpo da Mãe Terra e ficamos um corpo órfão, sem rumo, sem destino. E do ponto de vista cultural, isso significa uma perda muito grande de sentido de quem você é, o que você está fazendo. Né? Durante muito tempo as pessoas sabiam de onde eram, o que estavam fazendo. Pelo menos era uma construção de mundo suficiente para você ficar dentro daquela explicação de o que eu estou fazendo aqui. Mesmo que a resposta fosse antes uma resposta
intuitiva, uma resposta imaginária, uma utopia sobre ser e estar no mundo, ela era suficiente para constituir uma persona saudável, alguém saudável. Por mais simples que a vida desse sujeito fosse, ele se sentia parte do que é tudo. A perda desse sentimento produziu mesmo esse adoecimento global, amplo. A Organização Mundial da Saúde declarou esse ano que o mais crescente diagnóstico que alcança as pessoas no mundo inteiro hoje, independente de qual país, de que lugar do mundo, é sofrimento mental. Quer dizer, é não pertencer a nada, a não estar em lugar nenhum. Me lembro o Zygmunt Bauman, né, o filósofo polonês, que ele fala do mundo fluido, né, que a pessoa antes fazia planos para 20 anos, se casava, construía uma casa. Sim, tinha um ideário. Tinha um ideário, tinha uma estrutura de vida que se perdeu, até mesmo a questão da identidade como homem, como mulher, tudo isso. Então o sujeito não tem chão, é por isso que é fluido, né? Não tem mais chão para pisar. Líquido. É líquido, né? O ideal... Mas só que ele não fala por quê, né? Você a gente já vê claramente que essa ausência de relação com o planeta, né? Talvez uma condição para alguém poder ir além dessa constatação seja a memória de ainda ser parte de tudo. Eu comecei nossa conversa contando para vocês um mito de origem do meu povo, né, dos Burum. E se alguém é capaz de contar uma história da sua origem, significa que ele ainda lembra quem ele é. E ele escapou dessa distopia terrível que é viver num mundo abissal, onde tudo é líquido. Gente, fantástico. Vamos agradecer o Deustino, não que o Deustino, eu chamo de Deustino, que nos colocou aqui nesse momento. Outro dia eu fiz uma observação sobre essa ideia da economia, né? Hoje a única economia que existe no planeta Terra, seja na China, nos Estados Unidos ou na Europa, é isso que nós chamamos de capitalismo. Deu metástase, ele não permitiu que nenhuma outra experiência sobrevivesse. Então é terra arrasada. Se ela ficou sendo a única maneira de estar no mundo, significa que todas as outras maneiras possíveis de estar no mundo estão ameaçadas, inclusive a paz. A paz inundou o meu coração. A paz ameaçada no mundo por falta de amor, de simplicidade, de afeto, afeto por tudo, afeto pela vida, afeto por tudo que é vivo, sem fronteira. E uma paz sem fronteira, aquela que o John Lennon queria que poeticamente existisse, né? Um mundo sem guerra, um mundo sem religião, um mundo sem nação, um mundo sem fronteiras, um mundo primordial, né? Onde a gente pudesse se mover em paz. Quer tomar café, Marquinhos? Você vai para a escola sem tomar café, Marquinhos? Olha o café aqui, está no caminho. Cara, esse café está tão quentinho, está uma delícia. Tereza fez agora. Você vai para a escola? Boa aula.